Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui juntos pela internet, não fisicamente, mas obrigado pela internet, Pai. Obrigado pelas ferramentas que o Senhor nos proporcionou, que nós temos agora a liberdade de estar falando e ouvindo de Jesus Cristo, recebendo as boas novas e sendo edificados pela Tua palavra. Eu peço que o Teu Espírito Santo venha visitar cada pessoa nesse momento, cada um que está assistindo essa live, que vai assistir esse vídeo, e que o Teu Espírito Santo esteja movendo no coração dessas pessoas, esteja abrindo o entendimento para receber as coisas da forma que o Senhor deseja falar. E eu peço que no nome de Jesus, Pai, repreendemos toda distração, tudo que venha tentar tirar o foco, roubar a glória que é somente Tua. Então, fala conosco durante esse tempo, usa a minha vida, eu sou apenas um mensageiro do Senhor, então me protege de mim mesmo e que eu fale apenas palavras que venham do céu, que eu não fale nada que venha de mim mesmo. Então me usa nesse tempo, Pai, para transmitir a Tua mensagem e prepara o coração de cada um para receber. No nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Amém. Então, Deus é bom. O nosso Deus é vivo, como a gente celebrou na semana passada, no domingo, a Páscoa, a celebrar que Jesus ressuscitou. Então a gente não serve ou não crê num Deus que ficou naquela cruz, ou num Jesus que só morreu e não veio. Mas ele está vivo e ele ainda fala. O mesmo Deus que falou lá com Abraão, com Isaac, Jacó, que falou com Moisés, com Isaías, com toda aquela galera lá do Velho Testamento, ele ainda fala nos dias de hoje. E ele vai falar com você e comigo durante essa noite. Então, esteja aí, cheio de expectativa para esse tempo. Se você tem aí sua Bíblia, prepare ela aí, que nós vamos abrir ela agora. Se você não tem, pode abrir online, abra talvez ou pelo seu celular ou pelo computador, mas acompanhe a gente aí nos textos bíblicos também. Então, abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 7, do versículo 24 ao 29. Mateus, capítulo 7, do versículo 24 ao 29. A palavra do Senhor diz assim: Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. Foi grande a sua queda. Uou! Você provavelmente já deve ter ouvido esse versículo, ou talvez algum comentário sobre esse versículo, e é baseado nesse versículo que eu vou trazer essa ministração dessa noite. Nas últimas semanas eu venho trazendo uma série de mensagens voltada para o tema crise é igual a tempestade. Passa, vai passar. Então eu ministrei no primeiro domingo, dizendo que a crise era como aquela situação, aquele evento de Jesus Cristo e os seus discípulos naquele barco, quando vem a tempestade. No segundo foi sobre Jonas. No terceiro a gente teve uma pausa para a Páscoa, então a mensagem já foi voltada para o tema da ressurreição, para os sentimentos de Páscoa. E hoje a gente retorna para esse tema, crise igual tempestade, vai passar. E uma das situações que Jesus Cristo aponta para tempestade é dentro dessa parábola. A parábola das casas e suas fundações. A casa sobre a rocha, a casa sobre a areia. Primeiro nós temos que entender que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, Deus está vivo. E como eu disse no começo, ele continua falando. Então nós precisamos entender que a Bíblia ministra ainda nos dias de hoje. E esse texto ele está muito conectado também com o que nós estamos passando hoje. Como eu venho falado durante essas semanas, crises são muito iguais a tempestades. E a Bíblia, quando se referia a tempestades, também se referia aos tempos difíceis, como isso que a gente está vivendo atualmente. Com o Covid-19, a quarentena, as lojas fechando, todo mundo se trancando, muita coisa fora do normal, fora do que a gente está acostumado a viver. Então, querendo ou não, o mundo está em crise. O mundo está passando por uma tempestade. Então, essa passagem tem muito a falar conosco. Tem muito a nos ensinar. Então, primeiro, tenha isso no seu coração, de que a Bíblia fala ainda hoje.
Então vamos para a primeira lição desse versículo. Quando a gente vê que ele fala que o sábio construiu a sua casa sobre a rocha e o tolo sobre a areia. E no final das contas vem a chuva, uma cai, a outra fica. Então a gente já traz aquela lição da gente entender que tempestade revela a fundação. Tempestade revela sobre o que está construído. Então entenda uma coisa. Nós estamos vivendo essa tempestade agora, esta crise. Não saia dela do mesmo jeito que você entrou. Crises, elas servem para nos ensinar algo e para nos mudar em algo. Então, essa crise, esse tempo de dificuldade, vai revelar áreas da nossa vida que precisam de ajuste, que precisam ser consertadas. Então entenda, quando bate a chuva, ela revela o tipo da fundação, ela revela a qualidade dessa fundação, a qualidade dessa base. Então eu quero te fazer uma pergunta agora. Durante essa crise, com todas essas mudanças, quais foram as áreas da sua vida que foram mais abaladas? Quais foram as áreas da sua vida que foram mais impactadas, que sofreram a maior mudança, o maior choque? Provavelmente são essas áreas que Deus está querendo tratar na sua vida. Talvez tenha sido seu casamento, sua família, sua carreira, suas finanças, as suas emoções. Provavelmente uma área foi mais afetada do que a outra. Então isso revela que Deus está querendo trabalhar nessa área da sua vida. Ele está querendo ajustar coisas dessa área na sua vida. Então aonde sua vida foi afetada é onde a sua fundação precisa de ajustes. Então deixa eu ajustar também mais uma coisa aqui, um pensamento. Muitas vezes nós cometemos o erro de pensar que construir a nossa vida sobre Deus, sobre Jesus, é só acreditar nele. Aí é muito comum todo mundo dizer assim, minha vida está no controle, Jesus no controle de tudo, Deus no controle de tudo. Minha vida está sobre Deus. Sendo que estar com a nossa vida sobre Deus não é sobre uma declaração, é sobre um estilo de vida, é sobre obediência, não é somente sobre acreditar. É muito comum você acreditar que a casa precisa ser construída em cima da rocha e mesmo assim você escolher construí-la sobre areia. Então, acreditar em Deus, acreditar em Jesus, não significa que sua casa está sobre a rocha. O que mostra se a sua vida está sobre a rocha é a forma como você vive, as escolhas que você faz, a parte da Bíblia que você obedece. Isso revela se você está ou não construindo a sua casa sobre Deus. E é isso que você vai precisar analisar, porque Lucas 6, versículo 47 e 48, ele conta a mesma história, o mesmo evento, a mesma situação, mas ele usa algumas palavras diferentes. E o começo do versículo ele fala assim, todos aqueles, porém, que vêm ter comigo, me ouvem e me obedecem, são como o homem que constrói uma casa sobre alicerces sólidos, ou seja, sobre a rocha. Então, o fato é, a vida sobre a rocha não é a vida daquele que crê, é a vida daquele que obedece. Obediência é o que coloca a sua vida em cima da rocha. Então, nós acabamos acreditando que construir nossa vida em Deus é somente colocar da boca para fora. É somente dizer que Deus está no controle quando não é isso. Vai muito além. Porque o próprio Tiago, lá na frente, ele vai dizer que a fé sem obras é morta. Então, se você crê em Deus, mas isso não gera uma resposta para essa fé, não gera uma ação vinda dessa fé, que é a obediência, é morta. A fé sem obras é morta. Então, se não há obediência, a vida não está na rocha. Então, vamos lá. As areias, a vida sobre a areia representa uma vida com os princípios do mundo, ou seja, os princípios humano, a forma com que o mundo vê as coisas, a forma com que o mundo diz do que é certo e o que é errado. Sendo que a vida sobre a rocha é colocar tudo o que você faz debaixo dos princípios de Deus, debaixo dos princípios que a Bíblia aponta. É você ter Deus, ter a Bíblia como uma referência do que é certo e errado. No entanto, você não deve nem acrescentar nada na Bíblia e nem tirar nada dela.
Porque a própria Bíblia vai falar que não é para fazer isso, que coitado do homem que fizer isso, que tentar modificar o que está escrito. Então a nossa vida, as nossas escolhas, a forma como nós vivemos o nosso dia a dia, precisa ser baseado nos princípios bíblicos. Precisa ser baseado no que Deus falou, no que Jesus falou, no que a Bíblia aponta, e não em outras coisas. Então você quer ter a sua vida na rocha? Siga os princípios bíblicos. Valorize a Bíblia. Vá lá e aprenda o que a Bíblia tem a falar de cada parte da sua vida, de cada setor da sua vida. Amém? Então, vamos lá. Por meio dessa mensagem, eu quero apresentar alguns desses princípios bíblicos sobre a sua vida, sobre como viver a vida, sobre como colocar a nossa vida sobre a rocha. Porque, olha, nós, como eu já falei, nós estamos passando por uma tempestade. Mas a forma como você vai sair dessa tempestade depende da sua fundação. Depende de onde a sua vida está fundamentada. Depende da base da sua vida. Então, para você sair dessa tempestade, dessa crise, intacto, transformado e mais forte do que antes, você precisa rever as áreas que não estão sobre a rocha. Porque já pensou? Se você vai construir uma casa e você coloca a sala na rocha e a cozinha na areia, não vai dar problema? Nós precisamos colocar toda a nossa vida sobre a rocha. Então, siga os princípios bíblicos. Então, eu vou trazer aqui alguns. Só que assim como uma casa, eu vou dividir isso em partes. Uma casa é dividida em vários cômodos. Tem a sala, tem a cozinha, tem o quarto, tem o banheiro, tem vários cômodos. A nossa vida também é dividida em várias partes. Tem as nossas emoções, tem a família, tem as finanças, tem tudo. E deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia ela não é um livro somente de princípios sobre a fé. A Bíblia ela ensina tudo para a vida humana. Então a Bíblia ela tem princípios sobre o casamento, ela traz os princípios sobre as finanças, ela traz os princípios sobre todas as áreas e não só algumas, sobre tudo. É como se fosse o manual de instrução do ser humano. É o manual de instrução do homem. Então a melhor forma de viver a vida é debaixo dos propósitos certos, debaixo dos princípios corretos. Então, para iniciar, eu vou começar com a parte do ser humano chamada família. A área do ser humano chamada família. Primeira coisa que eu quero te perguntar. Qual que é a sua ideia de família? Como que você vê a família? Qual que são as bases, os princípios que você carrega para a sua família? Em relação a como você começou e como você lidar com a sua família no decorrer da vida. O primeiro que eu quero perguntar é sobre o seu ponto de vista. O segundo que eu quero perguntar é sobre o ponto de vista do mundo. Qual que é a ideia de família para o mundo? O mundo que eu falo é sem Jesus, excluindo Jesus. Qual que é a ideia de família para o mundo? Como que o mundo vê a família? E a terceira coisa que eu quero que você pare e pense é como que Deus vê a família? Como que Deus, qual que é a ideia de Deus? Para que Ele criou? Como que deve ser a família? Uma coisa eu já devo trazer para você aqui, que a família segundo o mundo está bem distorcida. Se tem uma área que o mundo tem atacado, se chama a estrutura da família. A formato da família. Então hoje o mundo está dizendo que família pode ser composto por pessoas do mesmo sexo, por um número diferente e as posições trocadas e filho desonra o pai, pai desonra filho e tá uma bagunça. Então o jeito que o mundo fala de família é algo egoísta. É algo assim, ó, faça o que deixa você feliz. Ah, você não está feliz? Divorcia. Larga seu marido, larga sua esposa. Ah, você não está feliz? Manda o filho embora de casa. Então o mundo tem uma perspectiva de família totalmente egoísta, egocêntrica. Quando Deus traz uma ideia totalmente contrária. Então depois de pensar um pouco sobre a visão de Deus e a visão do mundo, em qual a sua visão está focada, está baseada? Isso vai representar e apontar qual que é a base da sua família. Se você está vivendo debaixo dos princípios de Deus para a família, a sua família está sobre a rocha. Se a sua família está vivendo os princípios do mundo,
a sua família está sobre a areia. E o que é que acontece? Quando vem a tempestade, ela desaba. Tem muita gente aí contando piada, no Facebook sai várias, de que durante esse tempo de coronavírus está saindo muito divórcio porque marido e mulher não conseguem ficar muito tempo junto dentro de casa. Gente, apesar de ser uma brincadeira, muitas vezes isso é a realidade. Apesar de muitos não dar divórcio, tem casa que está em pé de guerra, que está tendo confusão o tempo todo porque não pode passar tempo junto. Gente, isso representa, é uma tempestade que bateu e mostrou uma área em que o alicerce não estava correto, em que a base não estava correta. Então eu quero apontar alguns princípios para você, para que você, durante esse tempo de quarentena e para o resto da sua vida, você possa praticar e colocar a sua família sobre a rocha. O primeiro princípio vai para aqueles que estão solteiros. Se você ainda não formou uma família, se você ainda não casou, se você ainda mora com seus pais, ou talvez tenha saído de casa, mas não casou ainda, os princípios são diferentes. Mas depois que você casa, você vai manter esses princípios. O primeiro deles é honre os seus pais. Honre os seus pais, principalmente você solteiro. Esse serve tanto para o solteiro quanto para o casado, tanto mulher quanto homem. Mas o solteiro, ele tem uma responsabilidade ainda maior, principalmente se ele está debaixo da casa de seus pais. Como assim? Honre eles, dizendo para onde você vai, a hora que você volta, o que você vai fazer. Honre a vida dos seus pais com presentes, honre a vida deles com obediência, honre a vida deles cuidando. Honre os seus pais. Durante esse tempo de coronavírus, de quarentena, pare de reclamar. E honre mais os seus pais, mais de vocês. Êxodo 20:12 fala: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas longa vida na terra. O teu Deus te dá. Então, esse é o primeiro mandamento com promessa. É sobre honrar os pais. Então, olha, quer ter uma família na rocha? Você precisa começar enquanto solteiro. Você precisa começar honrando seus pais enquanto solteiro. Precisa amá-los e honrá-los. Uma segunda coisa para você solteiro ainda, que ainda não casou, é honre a Deus. Como assim honre a Deus? Dê mais de você para Deus. Busque a Deus, seja santo, vive em obediência. Tem gente que carrega uma coisa, que um dos maiores problemas na sexualidade, e fica com aquele pensamento: quando eu casar, eu vou mudar isso. Quando eu casar, eu vou mudar aquilo. Pelo contrário, ao invés de mudar, você só traz o seu problema para outra pessoa. Coitada da outra pessoa, que vai ter que lidar com seus problemas também. Com esse monte de trambolho que você vai estar carregando. Você tem que viver em santidade. Você precisa amar a Deus acima de todas as coisas. Você precisa ser bem resolvido antes de formar a sua família. Antes de formar, que a Bíblia diz, sai da casa de teu pai e tua mãe, e se junta com tua mulher, e se tornam um. É aí que nasce uma família. Então, até esse momento, você precisa glorificar antes e depois. Porque, de acordo com o mundo, casamento é só... muitas vezes nem mostra como algo importante. Diz que você só pode ter sexo numa vida normal, antes de casar, que você pode usufruir disso, pode morar junto sem casar, e casamento não tem valor. Quando para Deus casamento tem muito valor, e casamento é união de propósitos, é unir propósitos, unir duas vidas. Então você quer ter uma família na rocha? Comece certo. Comece colocando a sua vida na rocha. Comece você honrando a Deus, vivendo em santidade, se entregando a Ele, assumindo compromisso com Ele. E um terceiro princípio para você é escolha bem. Escolha bem, não vá de qualquer jeito. O mundo manda você escolher de acordo com o que você tem de atração física ou de você simplesmente se sentir bem. Mas a Bíblia diz que o coração é enganoso. Então, muitas vezes você pode entrar num relacionamento todo errado. O que vai gerar? Mais uma vez, uma família na areia. Que vai vir a tempestade, vai vir o vento e vai derrubar e vai destruir. Então, para que você não passe por isso, escolha bem. Use os requisitos certos. Quer uma sugestão? Escolha alguém que ama a Deus acima de todas as coisas. Porque quem for fiel a Deus vai ser fiel a você. Quem ama a Deus vai saber te amar, porque Ele é amor. Então, para que você tenha ou construa uma família na rocha, faça direitinho. Agora eu quero passar aqui para quem já tem a família formada. Para quem já está com a família
formada. Você já casou, você já tem um marido, ou você já tem uma esposa, se você é homem. Eu vou te dar aqui novos princípios. Esse aqui é para você. Homens, amem mais suas mulheres. Amem mais suas esposas. Se dediquem mais a elas. Liberem mais palavras de afirmação, presenteiem mais, dê mais tempo de qualidade. Ame mais. Esse tempo de quarentena, esse tempo em casa, é tempo de ajustar e trabalhar na sua família. Talvez muitas vezes você não tenha investido suficiente na sua família, porque você está ocupado demais com outras coisas. Então não fique assim, aproveite esse tempo e comece a mudar os seus atos. Então, homem, ame mais suas esposas, sejam mais compreensíveis, se dediquem mais a elas, ouçam mais. Eu sei que muitas vezes é um desafio passar bastante tempo ouvindo, mas é necessário. Amem mais suas esposas. Mulheres, respeitem mais seus maridos. Respeitem mais seus maridos. Porque sabe qual que é a visão do mundo? A visão do mundo é: mulher, você é independente, você pode fazer tudo, você não precisa dele. E a mulher acaba partindo para um lado de desrespeito, onde não respeita mais o marido, quer fazer tudo do seu jeito, quer controlar tudo, e aí vira uma bagunça. Aí quando você chega nesse tempo de quarentena que está os dois dentro de casa, fica uma briga pelo poder, fica uma falta de respeito um pelo outro. Então, se você quer a sua família na rocha, faça o que a Bíblia diz. E sabe o que a Bíblia diz para homem e para mulher? Efésios 5:33. Portanto, cada um de vocês, homens, também amem a sua mulher como a você mesmo. E a você, mulher, trate o marido com todo o respeito. Então, homens, amem mais suas esposas. Mulheres, respeitem mais os seus maridos. Essas são steps, são princípios básicos para que você coloque a sua família na rocha. Viva de acordo com os princípios bíblicos e não com o que o mundo fala sobre família. O que vai prevalecer no final é o que Deus falou sobre família e não o que o mundo falou. Porque o mundo vai passar, reinos passam, tudo passa, mas a palavra de Deus não vai passar. Ela vai ficar até o final. Então, viva de acordo com a palavra de Deus. Então, para os pais, eu falei a função aqui do marido e da mulher. Agora, para os pais, o que a Bíblia fala? Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Efésios 6:4. Então, qual que é o princípio aqui para os pais? Invistam mais nos seus filhos. Invista mais nos seus filhos, aproveite esse tempo, brinque mais, ensine mais, leia a Bíblia para eles, conte historinha para eles, ouçam eles, pergunte sobre os sonhos deles, pergunte sobre as vontades deles, queira saber sobre os medos dos seus filhos, invista tempo de qualidade com seus filhos, porque eles precisam muito mais do que bens materiais, eles querem seu coração, eles precisam do seu tempo, tempo é algo que o dinheiro não compra. Não importa se você der os melhores brinquedos, dê as melhores coisas para o seu filho e não der o que realmente importa. A melhor coisa que você pode entregar a uma pessoa é Jesus Cristo. A melhor coisa que você pode entregar a seu filho é ensinar ele nos caminhos do Senhor. Então invista esse tempo, invista mais neles. E agora um princípio para toda a família, para o conjunto completo, pai, mãe, filhos, que é assim que a família é composta. Sirvam ao Senhor. Sirvam ao Senhor juntos. Gente, nesse tempo de quarentena, a gente está tendo um privilégio, algo assim excepcional. Você poder servir ao Senhor na sua casa. Você ter um tempo em que você pode colocar o culto aí da igreja, assistir junto com a sua família, às vezes colocar uma música, cantar junto com a sua família. E quando acabar tudo isso, você poder voltar para a igreja, para a parte física da igreja, porque a igreja somos nós, vocês servirem juntos lá também. Olha que lindo, você junto com toda a sua família, você às vezes servindo na recepção, marido, mulher e filhos, recebendo as pessoas com um sorriso no rosto, entregando o informativo, ou talvez servindo na salinha das crianças, ou servindo de alguma forma, mas sirva junto com seus filhos, porque seus filhos precisam ver que você é um servo de Deus. Para você ter a sua família na rocha,
você precisa servir junto com sua família. Josué falou assim, teve uma situação de bastante discussão no meio do povo, e o povo reclamando, e uns já estavam adorando outros deuses, e outros já estavam fazendo tudo errado, e Josué chega um momento que ele fica de frente com a galera e diz, olha, é o seguinte, vocês querem servir outros deuses? Vá em frente. Quer viver do seu jeito? Vá em frente. Mas eu e a minha família, nós serviremos ao Senhor. Você precisa ser aquele que, mesmo que o mundo está apontando para coisas totalmente diferentes, você vai pegar sua família e vai se posicionar e vai dizer, mesmo que o mundo pare, mesmo que haja perseguição, mesmo que fique tudo difícil, eu e a minha família, nós vamos servir ao Senhor, nós vamos buscá-lo juntos, nós vamos investir tempo juntos, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então sirva a Deus sozinho e com sua família. Amém? Amém. Agora eu vou partir para uma segunda parte da vida humana. Se chama finanças. Para que você tenha suas finanças sobre a rocha. Aqui é outra coisa. Há muitos rumores que é pela lógica que provavelmente irá acontecer. É uma questão de uma crise econômica. Por tudo está parando, é muito provável que muitos países vão entrar em uma crise econômica. Então, finanças de muita gente será abalado. Então, se é abalado, é porque Deus quer trabalhar nas suas finanças. Deus quer trabalhar na forma como que você administra suas finanças, na forma como você vê suas finanças. Deus deseja trabalhar nessa área da sua vida também. Muitas vezes, muita gente tem medo de falar de finanças. Até a igreja tem medo de falar de dinheiro por causa da fama que o mundo já construiu, de dizer que igreja é o lugar que o pastor rouba o dinheiro, que não sei o que do dinheiro. Mas boa parte das mensagens de Jesus Cristo foi sobre finanças. Então, se Jesus não teve medo de falar sobre dar, por que eu vou ter? Eu preciso falar sobre isso. E nós precisamos buscar a Bíblia para aprender a administrar nossas finanças, a usar de forma sábia, a ver nossas finanças da forma que Deus vê e não da forma que o mundo vê. Porque o mundo está gerando até medo por causa disso. Nossa, vai faltar. E está colocando o coração de muitos para as finanças. Nossa, se eu tivesse dinheiro eu podia ser mais feliz. Se eu tivesse isso eu não ia estar passando por essa dificuldade. Ah, o dinheiro. Ah, isso e aquilo. E tudo é o dinheiro. Então a Bíblia nos ensina como lidar com nossas finanças. Então existem princípios para que vocês coloquem suas finanças sobre a rocha. Para que quando a tempestade vir, você não será abalado. Você vai se manter firme. Então eu trouxe alguns princípios aqui sobre as finanças. A primeira é bem básica, talvez você nem entenda que isso aqui é bíblico, mas a primeira é: não seja preguiçoso. Não seja preguiçoso. A Bíblia diz lá em Provérbios 6,6, que diz: observe a formiga preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Gente, a Bíblia fala sobre preguiça. Preguiça não é algo que vem do Senhor. Você sabe que em tempos de coronavírus, muitos de nós acabamos usando essa quarentena como desculpa para preguiça. Existem formas de você trabalhar. Talvez você diga: nossa, mas está tudo fechado lá fora. Homens, sabe aquele projetinho que você precisa consertar na sua casa? Esse é o tempo. Mulheres, sabe aquela área lá na sua casa que tinha que arrumar e ajustar? Esse é o tempo. Não seja preguiçoso, porque preguiça é algo que destrói o seu coração, não destrói só suas finanças não, mas pode destruir também seus relacionamentos. Então, para você ter suas finanças na rocha, não seja preguiçoso, principalmente nesse tempo de quarentena. Diga não à preguiça. Descanse, mas não seja preguiçoso. Não viva para o descanso. Não viva para uma vida passiva. Seja ativo, não seja preguiçoso. O segundo princípio, para que você coloque as suas finanças sobre a rocha, é: não seja ganancioso. Não seja ganancioso. Provérbios 23, no versículo 4 e 5, fala assim: não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso, as riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias para o céu. Então, se você quer a sua vida, suas finanças
sobre a rocha, você não pode ser ganancioso. Tem gente, eu conheço muita gente que parece que dorme e acorda pensando em dinheiro. Tem gente que tudo que faz é só se for por dinheiro. Muita coisa que tu pensa, não vai me pagar não, então nem vou. Não vou não. Se não for por dinheiro, não faz. Até uma vez eu precisei fazer uma pesquisa para algo da faculdade e eu tinha que entrevistar algumas pessoas sobre o que levariam ela a Deus, a igreja. E eu lembro que uma das pessoas me respondeu assim, se me pagassem, se a igreja me desse dinheiro, eu iria para ela. Eu falei, uau, que coração no dinheiro, que coisa. E a Bíblia também diz, né, não dá para servir a dois senhores, ou é a Deus ou ao dinheiro. Então, não seja ganancioso, não tome vantagem de outras pessoas por causa da sua ganância. Pelo contrário, eu vou te falar o terceiro princípio já junto com esse. Seja generoso. Abençoe as pessoas. Esse tempo de dificuldade, gente, é tempo para você sentar, fazer suas continhas e ver, tem alguma coisa, eu posso aqui, tá bom, vou fazer uma compra e vou ajudar alguém que precisa. Eu vou ajudar alguém que precisa com uma conta que eles não estão conseguindo pagar. Seja generoso, abençoe pessoas. Isso guarda o seu coração do amor ao dinheiro. Seja generoso. A Bíblia fala assim em Provérbios 11, 24 a 25. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Uau! Então, generosidade é um princípio para que você construa suas finanças na rocha. E aí, quando vem a tempestade, você não vai se abalar. O quarto princípio para que você coloque suas finanças sobre a rocha é seja fiel. Seja fiel. Mateus 6,24 fala assim, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. A Bíblia muitas vezes aponta que um ato de fidelidade, um dos principais em relação às finanças, é o dízimo. O dízimo é uma entrega dos 10% que representa, é uma declaração de dizer assim, olha, tudo que eu recebi veio do Senhor. Então eu vou entregar. E é uma declaração em relação ao passado, ao presente e ao futuro. Porque em relação ao passado, é aquela declaração assim, ó, o que eu recebi veio de Deus, foi o que eu acabei de falar. Em relação ao presente, é aquela declaração assim, ó, eu poderia gastar com qualquer outra coisa, mas Deus é a minha prioridade. Hoje e sempre. Então é por isso que eu dizimo, é por isso que eu entrego. Então essa é a declaração do dízimo para o presente. E para o futuro, o dízimo declara assim, o Deus que proveu no passado e no presente, no futuro ele não vai deixar passar, pois ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Deus da provisão. Então o dízimo é também um passo de fé, uma declaração de fé. Então seja fiel a Deus por meio das suas finanças, para que você coloque as suas finanças sobre a rocha, porque senão a tempestade vem e derruba você. Agora eu vou partir para uma terceira área, uma terceira parte da vida do ser humano chamada emoções. Emoções. Durante esse tempo é uma das coisas que mais tem sido abalada. Porque o que tem gerado em muita gente? Medo, ansiedade. É verdade ou não é? Quantas pessoas você tem conhecido que estão sendo afogados pelo medo? Que estão se tornando totalmente ansiosas, que muitas vezes não conseguem dormir, não consegue ter paz. Gente, emoção é uma coisa tão poderosa que se você não controlar ela, ela te controla. E quando alguém é controlado pela emoção, faz besteira. Faz besteira. Uma pessoa que vive pelas emoções, que fala pelas emoções, você já sabe disso. Quantas vezes você machucou alguém porque agiu pela emoção? Quantas vezes você foi machucado porque alguém agiu pela emoção? Então, emoção não é algo para que você permita ser controlado, mas que você permita que Deus seja o Senhor das suas emoções também. E sabe o que a Bíblia fala sobre emoções? Vou te apresentar aqui. Salmos 37 fala, evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Filipenses 4:6 fala, não andeis ansiosos por coisa alguma.
Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica e com ações de graça. Então aqui eu já vi que a Bíblia está dizendo que não é legal para você viver em fúria, não é para você andar sendo levado pela ira e também não é para você ser ansioso. Então, fúria e ansiedade. E aqui, em Deuteronômio 31, fala: o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Então aqui mais duas emoções, o medo e o desânimo. Você não pode ser dominado por nenhuma dessas emoções. Deus não quer que você viva baseado nas emoções, que as emoções governem a sua vida. Mas Ele deseja que você coloque as suas emoções sobre a rocha. Que suas emoções estejam sobre a rocha. E aqui eu vou também te passar alguns princípios, porque o mundo ele age em relação às emoções de forma diferente. O que o mundo diz? Se te deixa feliz, faz. Então isso é uma das coisas que te dá sobre emoção. Uma outra que ele dá é: o medo te protege. Outra coisa errada. Uma outra coisa que o mundo aponta é de dar desculpa para os erros. É tipo assim, se você se ira ou se você tem raiva, o mundo tenta justificar. Você age assim porque assim. Por isso, por isso. Então, sempre tentando se justificar. Quem dá muita desculpa não muda. Sabe qual que é a perspectiva de Deus para isso? Você errou? Reconheça, se arrependa e mude. Reconheça, se arrependa e mude. Então, aqui a gente vê confissão, arrependimento e mudança. Então, a perspectiva de Deus em relação a emoções é diferente da do mundo. Então, para que você coloque as suas emoções sobre a rocha, eu vou te dar alguns princípios aqui. O primeiro, cuide da sua mente. Você sabe que as nossas emoções, elas são muito, mas muito influenciadas pelo externo. Ou seja, se você está numa situação de dificuldade, você vai agir de uma certa forma. Então, você quer agir corretamente? Cuidado com o que entra na sua mente. Se você está enchendo a sua mente de coisas desse mundo, de coisas erradas, você vai agir de forma errada. Você vai desenvolver em você emoções que não era para você ter. Eu estava lendo um livro recentemente, do Luciano Subirá, o qual que ele fala sobre as influências do mundo. Tem situações, tem certas imagens, por exemplo, que passam em filmes hoje, que crente aceita e vê como normal, que se acontecesse 50 anos atrás, um não crente ficaria assustado, ficaria inconformado com aquilo. Ou seja, a mídia tem mudado a mente, o pensamento e o ponto de vista de muita gente, e de uma forma sutil que você nem percebe. Então, se você quer vencer e ajustar suas emoções, você precisa tomar muito cuidado com a forma que você está enchendo a sua mente. Então, como é que você enche a sua mente e seu coração? Aqui vai os outros dois princípios. Cuidado com o que você vê. Faça um pacto com seus olhos. Porque a Bíblia diz, se os teus olhos te levam a pecar, tira-os e lança fora. Não é para que você faça isso literalmente. Mas é também uma ideia de que vale mais perder algo, sacrificar algo do seu corpo, do seu desejo, do que perder a santidade, do que viver de forma errada. O que é mais fácil você arrancar algo que te dá prazer do que você pecar. Vale mais o sacrifício. Então, cuidado demais, porque esse tempo de quarentena tem sido um tempo em que nós temos assistido mais do que nunca. Netflix está estourado. YouTube estourado, mas o que você está enchendo seu coração e sua mente nesse tempo? Tem gente que está com o coração cheio de medo, cheio de ansiedade, porque não para de assistir notícia ruim, porque não para de ouvir notícia ruim. Desde que começou isso, uma coisa que eu falo muito aqui na igreja: leia mais a Bíblia do que você lê notícia. Porque você tem que focar nas boas novas e não nas más notícias. Uma coisa que eu ajustei aqui em casa, eu e minha esposa, Larissa, a gente ajustou que antes da gente pegar no celular para olhar a notícia, a gente vai pegar a Bíblia para ver o que Deus tem a dizer. Porque primeiro é melhor a gente encher o nosso coração com o que é bom, encher o nosso coração de esperança e não encher de coisas ruins. Aí depois você fica dando justificativa das suas emoções. Eu vivo com medo, eu vivo com ansiedade. Lógico, você está enchendo a sua mente e seu coração de coisas ruins.
Comece a encher de forma certa. Aqui vai mais um princípio para você. Controle sua língua. Controle a sua língua, porque você absorve muito do que você fala. Nesse tempo, eu também tenho conhecido muita gente que tem sido muito negativa. Só abre a boca para falar de notícia ruim. Abre a boca para reclamar da vida. Abre a boca só para dizer as dificuldades que está vivendo na quarentena. Gente, use a sua boca para declarar a vida. Use a sua boca para declarar palavras de esperança, para gerar esperança nos outros e não para gerar medo e ansiedade. Porque emoções está muito conectado com o que você ouve e vê, mas também com o que você fala. O que você fala representa e revela como você vê as coisas, como você imagina, a sua perspectiva sobre as coisas. E nós precisamos ver tudo pela perspectiva do céu. Então controle a sua língua. Não use a sua boca para falar besteira. Sabe o que a Bíblia fala aqui sobre a língua? Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Meu amigo, eu vou repetir aqui o que o Tiago falou. Não pode ser assim. Não dá para você ficar usando a sua boca para as duas coisas. Ou você glorifica a Deus, ou você louva Ele, ou você aponta para as palavras de esperança, ou para o ruim. Ou um ou outro. E eu vou dizer para você, escolha o bom. Escolha declarar palavras de vida. Declarar o que a Bíblia fala, e não o que o mundo fala. Então, para que você construa, coloque as suas emoções sobre a rocha, pratique esses princípios. Pratique o que a Bíblia fala. E tem mais um, que eu quase esqueci de mencionar esse aqui. Viva pelo amor. Viva pelo amor. Você sabia que amor ele não é somente um sentimento. O amor tem nome, ele é uma pessoa. 1 João 4,8 diz, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus é o amor. É preciso viver em Deus, porque sabe o que é que ele produz? 1 Coríntios 13, 4 a 7. O amor é paciente, o amor é bondoso, ele não inveja, ele não se vangloria, ele não se orgulha, ele não se maltrata, ele não procura seus interesses, ele não se ira facilmente, ele não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Pega uma água para mim, por favor. Viva pelo amor, para que você possa produzir no seu coração as emoções corretas. Bondade, paz. Então, viva pelo amor, para que suas emoções estejam sobre a rocha. Amém? Amém. Eu pergunto e eu mesmo respondo aqui. Então agora eu vou para a última parte aqui do ser humano, como se fosse o último cômodo da casa, para que você coloque essa parte da sua vida sobre a rocha. O nome dessa parte do ser humano se chama fé. A fé. Para que a sua fé esteja na rocha, ela precisa estar em Jesus. A fé na fé é morta. A fé em outras coisas, a fé em qualquer coisa que não é Jesus, é morta. Então, colocar a sua fé em gente que já morreu, colocar a sua fé no governo, colocar a sua fé em qualquer outra coisa, em você mesmo, do dinheiro, no trabalho, é destruição. É caminhar para a queda. E a queda não é pequena. Como o próprio versículo falou, a tempestade veio, bateu, derrubou e a queda não foi pequena, foi feia. Então, para que você tenha sua fé na rocha, para que ela seja verdadeira, ela precisa ser em Jesus. Em Jesus. Somente nele. Você não pode dividir a sua fé. De você dizer assim, eu creio em Jesus, mas eu também creio naquele outro negócio ali. Eu creio em Jesus, mas eu também creio naquela outra coisa ali. Gente, fé dividida não dá certo. Vai dar ruim. Porque fé dividida é obediência pela metade. Obediência pela metade é desobediência. Você está entendendo? Obediência pela metade é desobediência. Sua fé não pode ser dividida. Jesus Cristo não quer dividir sua fé com outras coisas. Então pare de colocar sua fé em outras coisas. Em santo, em você mesmo, ou no trabalho, qualquer outra coisa. A sua fé precisa estar em Jesus.
nele somente. E para que isso aconteça, eu vou ler aqui um versículo que diz 1 João 5, de 1 a 2. Fala assim, ó, todo aquele que crê em Jesus, que ele é o Cristo e é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que gerou, ama ao que dele é nascido. Ou seja, ele fala sobre amar o Pai, gerou o Filho, e também gerar o Filho, que gerou novos filhos. Porque por meio de Jesus Cristo, nós podemos morrer e nascer de novo, e nós nos tornamos de criatura, nós nos tornamos filhos. Então, crer em Jesus nos dá autoridade também para amar as pessoas. Então, a nossa fé precisa estar exclusivamente em Jesus. E para que isso aconteça, aqui vai os princípios. Leia a Bíblia, ore para que você entenda, busque discipulado, porque não dá para caminhar sozinho. Você precisa de ajuda, você precisa caminhar com pessoas. Pessoas que vão te corrigir quando for necessário, pessoas que vão te aplaudir quando for necessário, mas toda pessoa precisa de ajuda. A gente está na época aí da fama dos coach. Tem gente apontando para que a solução está em você mesmo, está não sei o que lá. Gente, o maior coach, não é nem coach, Jesus Cristo não é coach não, mas Jesus Cristo ele é o tudo, e é Ele quem quer te ensinar tudo. E nós precisamos de pessoas que caminham em Cristo para nos ajudar a crescer, para nos ajudar a avançar. Então busque discipulado, procure, primeiro peça a Deus para levantar uma pessoa para caminhar com você, para te ajudar, uma pessoa a qual você vai ouvir e que ela também vai te ouvir. E essa pessoa precisa ser aquela pessoa que caminha de acordo com as Escrituras, uma pessoa que vive de acordo com os princípios de Deus. Então, busque discipulado e seja igreja, porque para você viver, ter a sua fé em Cristo, verdadeiramente você vai precisar obedecer. E a Bíblia diz para nós sermos igreja. A igreja é o corpo de Cristo, então nós precisamos ter compromisso com a igreja. Então você ore, leia a Bíblia, busque discipulado e seja igreja. Não tente caminhar sozinho, não tente viver sozinho. Talvez a sua fé ela está baseada somente na cultura. Talvez o que você crê é só um fruto do que falaram para você. É só porque você cresceu num certo ambiente e você acredita no que acredita. Talvez se você tivesse crescido num outro país, você seria muçulmano hoje, outra coisa, porque a sua fé é somente baseada na cultura, nas pessoas que estavam ao seu redor, e não a fé verdadeira. A fé verdadeira ela é pessoal, ela é uma escolha pessoal e ela precisa ser em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo e não em outras coisas. Então coloque a sua fé somente nele. E para concluir, eu quero te trazer aqui os últimos versículos daquela passagem da casa. Jesus Cristo, ele conta aquela parábola do homem que construiu sua casa sobre a rocha e o da areia. E no final, quando a passagem é contada lá em Mateus, existe uma observaçãozinha. É o versículo 28 e 29, que fala assim, ó, quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Você sabe quem eram os mestres da lei? Os fariseus. Conheciam as palavras, mas viviam ela pelos motivos errados e de forma artificial. Então, isso aí acontece ainda nos nossos dias e muito. Esse é o que eu chamo de uma fé falsa, uma fé artificial. Então, trazendo para a ideia da parábola de Jesus de uma fundação da rocha, eu posso dizer que essa é uma fundação que parece rocha, mas não é. Parece pedra, mas não é. Eu vou te contar, se você já teve alguma experiência sobre fazer cimento ou construir fundação, você vai entender do que eu estou falando. O meu pai ele tem uma loja de construção, então eu cresci mexendo com essas coisas aí. Então eu lembro que uma vez eu tentei fazer a massa de cimento, fazer aquela mistura que você pega o cimento, areia, traço e brita. É uma coisa assim, a gente misturava tudo, colocava água e tal e dava o cimento. Uma vez eu fui tentar e eu coloquei mais um do que o outro. Eu coloquei acho que mais areia do que cimento. No final das contas,
ficou a massa pronta, eu coloquei no negócio que eu queria. Rapaz, eu olhava naquilo, ó, parecia cimento, tinha cor de cimento, tinha cor de concreto, de fundação de pedra, tinha cor de pedra, tinha formato de pedra, tinha tudo de pedra. Mas quando eu pisei, quebrou, porque era só o lado de fora, o lado de dentro continuava areia. Então, muitas vezes, a nossa fé é dessa forma. A fé de muitos está como a dos fariseus. É algo que é só uma capa. Você carrega uma denominação, você carrega um título, você diz isso e aquilo, mas é algo tão simples, tão fino, tão artificial, que quando bate a tempestade, quebra. Então é por isso que é muito necessário que você olhe e analise a sua vida pela Bíblia, pelo que a Bíblia fala do que você deveria estar vivendo, para que a sua vida seja verdadeiramente em Cristo, esteja verdadeiramente sobre a rocha verdadeira, a rocha sólida, e não sobre a religião, e não sobre a denominação. Enquanto a denominação para você for mais importante do que Jesus, a sua fé é abalável. A sua fé está artificial. Jesus Cristo precisa estar acima da denominação, da sua religião, precisa estar acima de tudo. Se você defende mais a sua religião do que o que Jesus fala, se você segue mais e vive só o que a religião fala, mais do que o que Jesus falou, perdão, mas a chuva vai te derrubar. A chuva vai revelar, porque você pode esconder isso, ou talvez mentir até para você mesmo, durante muito tempo, mas não para sempre. Porque a chuva vai vir, as tempestades vão vir, e elas vão revelar as fundações. Então, reanalise, olhe para a sua vida e olhe para a Bíblia. Olhe para a sua vida e olhe para Jesus. Esteja constantemente fazendo essa autoanálise e buscando em Cristo, dizendo: Jesus, o que tiver de errado, eu quero mudar. Mesmo que seja denominação, mesmo que seja religião, mesmo que seja esse pensamento, mesmo que seja qualquer coisa. Se o Senhor me disser, eu quero. Muitas vezes você não busca Jesus verdadeiramente porque você tem medo dele confrontar certos pensamentos que você carrega. Você tem medo dele confrontar certas mentiras que você pensa que é verdade. Então está na hora de abandonar o orgulho e ser humilde o suficiente para dizer: Jesus, eu quero viver o que o Senhor me mandar viver. Eu quero ser o que o Senhor me criou para ser. Eu quero a verdade. Eu quero Deus e não a minha ideia de Deus. Guarda isso no teu coração. Eu quero Deus, não a minha ideia de Deus. Dessa forma você vai colocar a sua vida sobre a rocha. A tempestade vai vir e você vai se manter firme. A tempestade vai passar, mas nem todo mundo vai estar firme. Mas no nome de Jesus eu declaro que você vai ser uma dessas pessoas que vai se manter de pé, que vai ficar firme até o fim. Então que Deus abençoe você. Eu quero só orar pela sua vida, então peço que você feche aí os seus olhos, baixe a sua cabeça, para que eu faça uma oração com você nesse momento. Pai, muito obrigado pela tua palavra, que é viva e eficaz. Eu creio que o Senhor ministrou aqui ao coração de todos, mas eu peço que a palavra não pare por aqui, que ela continue levando transformação ao coração e mente de cada pessoa, Senhor, de cada um. Então, ajusta as áreas. Eu peço que nossas vidas estejam sobre a rocha, que o Senhor dê força para que haja mudança, para que haja novas escolhas, melhores escolhas, para que todos nós possamos colocar a nossa família sobre a rocha, as nossas finanças sobre a rocha, as emoções sobre a rocha, nossa carreira sobre a rocha, nós possamos colocar tudo sobre a rocha, nossa fé esteja somente em Jesus. Porque essa é a rocha inabalável. E nós não seremos abalados se nós nos mantermos nessa rocha. Então age na vida de cada um, Pai. Eu peço por aqueles que nesse momento estão tomando a decisão de entregar a vida ao Senhor. Que o Senhor escreva o nome dessas pessoas no livro da vida. E que haja salvação nesse momento, Pai. Traz constrangimento, que o Teu Espírito Santo faça o que eu não posso fazer. Que o Senhor haja no coração de cada pessoa. No nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Então, só queria pedir aqui que se você quer tomar a sua decisão de entregar a sua vida a Jesus, ou de ser batizado, ou de participar de uma célula, de receber um acompanhamento maior,
como igreja, nós vamos estar disponíveis para te ajudar a dar os próximos passos. Então, manda uma mensagem para a gente, ou no Instagram, ou no Facebook, ou manda um e-mail para a gente gente esteja orando por você, para que a gente esteja mandando uma mensagem diária para você. E segue a gente nas nossas redes sociais, se inscreve no nosso canal do YouTube, para que você esteja recebendo um conteúdo sadio, um conteúdo que vai abençoar a sua vida. Então, que Deus abençoe você, sua família, a sua semana, que não te falte nada, e a gente se vê em breve. Beijão, abraço e uma boa noite para você.